À primeira vista, o final parece estranho, para dizer o mínimo. Depois de todo o caminho percorrido por Arthur, o espectador espera subconscientemente um desfecho clássico e monumental. O nascimento de um novo Deus, o surgimento de um governante absoluto e o estabelecimento de uma rígida ordem mundial. Mas o autor faz exatamente o oposto. Quanto mais forte Arthur se torna, mais ele se afasta do centro da arena geopolítica. E isso quebra completamente a lógica habitual da maioria das histórias de fantasia. O final pode ser interpretado como algo muito mais profundo do que a simples conclusão de uma guerra. Neste vídeo, vamos analisar a filosofia oculta do final e entender por que a maior vitória de Arthur não consistiu em governar o mundo, mas sim em finalmente deixar de ser o seu único sustento. E aí, pessoal? Na opinião de vocês, a partida voluntária de Arthur foi um sinal de sua maturidade absoluta, ou o mundo sem um líder único agora está condenado a um novo ciclo de caos? Estou esperando as teorias de vocês nos comentários e nós vamos começar. Para entender os motivos dessa decisão, é preciso voltar às origens, pois no início da história todo o mundo de Dikaten e Alakria dependia literalmente do culto a personalidades fortes. Praticamente toda a estrutura social e mágica deste mundo foi construída ao longo de séculos em torno da dependência total dos mortais. As pessoas se acostumaram a esperar infinitamente por reis, generais, asuras ou pelos próximos messias. Cada crise global aqui era resolvida exclusivamente pelo surgimento de uma figura mais forte e dominante. O mundo existia sob um princípio infantil: o forte sempre decide pelo fraco. Os mortais passaram gerações em um estado de imaturidade mental, transferindo totalmente a responsabilidade por sua sobrevivência para protetores externos. E aqui ocorre a primeira grande reviravolta, porque o próprio Arthur, por muito tempo, foi parte desse problema global. Durante a maior parte de sua nova vida, ele acreditou genuinamente que era o principal protetor do continente. Mas gradualmente, o autor nos conduz à reflexão: Arthur não está apenas protegendo este mundo. Cada nova vitória de Arthur fortalecia a sensação de que o destino do mundo dependia novamente de uma única pessoa. Na realidade, ele estava inconscientemente preservando a própria fraqueza da humanidade contra a qual tentava lutar. Neste ponto, a principal lição do rei Grey de sua vida passada alcança Arthur. Lá na Terra, Grey atingiu o topo absoluto. Ele se tornou rei, obteve poder ilimitado e subjugou o sistema. E foi exatamente nesse topo que ele perdeu totalmente. Não para inimigos externos, mas para si mesmo. Porque o controle absoluto não resolveu o problema de sua solidão e não protegeu aqueles que lhe eram caros. Aquela experiência passada provou a ele: o conceito de um governante forte para o bem de todos é uma utopia que inevitavelmente leva ao esgotamento emocional e ao colapso de toda a estrutura. O paradoxo reside no fato de que quanto mais bem-sucedido Arthur se tornava como salvador, menos o mundo aprendia a salvar a si próprio de forma independente. É por isso que no final da história, o conflito final se mostra não militar, mas profundamente filosófico. A questão há muito tempo deixou de ser em termos de quem vai superar quem em nível de mana ou éter. A questão torna-se fundamentalmente outra: este mundo pode sequer existir sem a figura de um salvador eterno? Isso já é um conflito de maturidade de uma civilização inteira. Se Arthur simplesmente assumir o lugar dos Asuras e se tornar o novo supervisor eterno, a essência do sistema não mudará. As pessoas continuarão sendo crianças indefesas na escala do universo. E aqui chegamos à conclusão mais inesperada, porém lógica, do final. Arthur, pela primeira vez em 2 vidas, deixa de tentar controlar absolutamente tudo. Para a mente paranoica de Grey, tal passo seria fisicamente impossível, mas para um Arthur amadurecido, ele se torna vitalmente necessário. Uma das interpretações possíveis de sua retirada para as sombras é que ele finalmente permitiu que o mundo vivesse por conta própria. Ele se remove voluntariamente da equação como um superfator desestabilizador, dando aos povos de Dikaten e Alakria a chance de uma verdadeira autodeterminação. Esse é o verdadeiro amadurecimento do mundo que está oculto por trás dos eventos finais. Não é apenas o próprio protagonista que amadurece, passando por sua reabilitação mental. A própria civilização dos mortais amadurece. Em uma das interpretações possíveis do final, o mundo fica sem a antiga dependência dos Asuras e sem a necessidade de se apoiar constantemente em Arthur. As pessoas de Dikaten e Alakria são forçadas, pela primeira vez, a existir sem o apoio constante de um ser supremo.
Elas têm que aprender a negociar, a construir instituições de poder e a se proteger de forma independente. É exatamente por isso que o final da novel de forma alguma deve ser reduzido à pergunta banal: Arthur venceu esta guerra? A verdadeira questão soa de maneira completamente diferente. O que é realmente mais importante? Tornar-se o homem mais forte do mundo ou criar um mundo que não precisa mais de um homem mais forte? E possivelmente foi justamente no momento de sua retirada para as sombras que Arthur Levin venceu pela primeira vez não os inimigos externos, mas o seu próprio passado traumatizado. O que vocês pensam sobre isso? Estou esperando as teorias de vocês nos comentários, mandem ideias para as próximas análises. Não se esqueçam de se inscrever no canal, avaliar o vídeo com um joinha e até logo, pessoal!